Uma tragédia aconteceu. O luto não foi vivido da maneira que deveria, você e seus amigos se separaram e nada mais era como antes. Hoje, iremos falar sobre Anohana, o anime que nos ensina a superar os nossos fantasmas. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao Mundo do Lu. Aqui, animes e mangás tem sempre espaço para uma boa conversa, uma conversa de qualidade. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já curte, comenta e compartilha para fortalecer meu trabalho. E se você já veio aqui outras vezes, também faço o mesmo. Me ajuda bastante aí nesse meu projeto que está começando. Sem mais delongas, vamos pro vídeo que hoje está maravilhoso. Um grupo de 6 amigos de infância se separam após um deles, Meiko Memahoma, morrer em um acidente. 10 anos seguintes dessa tragédia, o líder do grupo, Jinta Yadomi, isola-se da sociedade e vive recluso. Em um dia de verão, porém, Mema aparece para Jinta, com aparência mais velha, pedindo-lhe ajuda para realizar o seu desejo. Ela acredita que precisa realizá-lo para cumprir o seu destino. Só que Mema não lembra qual era o seu desejo, fazendo com que Jinta reúna seus amigos de infância outra vez, pois acredita que sejam a chave para resolver esse problema. No entanto, os sentimentos escondidos, os conflitos internos e a persistência do sentimento de tristeza pelos pais de Mema resultam em complicações para o grupo, enquanto eles lutam não só para ajudar Mema, mas a si mesmos. Primeira lição que a gente pode tirar de Anohana, e a premissa base deles talvez, seja que o luto ele precisa ser vivido da maneira que deve ser vivido. Você não pode pular etapas, você não pode disfarçar, você não pode negar o sentimento, você precisa viver esse sentimento. Por mais que seja triste, por mais que seja difícil, o luto precisa ser vivido. Para todo mundo que perdeu alguém e sabe qual é o sentimento e quão ruim e destruidor esse sentimento é, sabe também que precisa vivenciá-lo para poder superá-lo. Você não supera as coisas simplesmente fingindo que elas não existem ou criando modos para evitar passar por esse sentimento. Foi o que nossos personagens fizeram aqui. E que na verdade é muito da cultura japonesa. Eles acreditam que chorar pelos mortos, lamentar, é desonrar o falecido de alguma forma. Quando na verdade isso não é bem verdade, né? Acontece que chorar e sentir é um processo que está para além do defunto, digamos assim, e está mais para quem sofreu o luto. Porque realmente quem está do outro lado talvez não seja a maior das preocupações, mas sim quem está aqui ainda no plano terreno, sentir a dor, sentir o processo e superá-lo é muito interessante. Nossos protagonistas não fizeram isso, o Jinta não fez, o Popo não fez, a Anjo não fez, a Tsuruko não fez, o Yukiatsu não fez, ninguém fez nada disso. Eles negaram o luto dentro deles e cada um seguiu sua vida. Cada um tentou superar, entre aspas, da maneira que encontrou, sabe? Nenhum deles conseguiu realmente assumir a tristeza, assumir os sentimentos e lidar e passar pelo processo que é devido se passar. Então cada um teve os seus mecanismos de defesa, e esses mecanismos de defesa, por serem viciosos desde o seu princípio, né, por não serem resolvidos da maneira que devem ser resolvidos, eles criaram vícios de comportamento, comportamentos tóxicos, não só para quem é o dono do comportamento, mas para as pessoas ao seu redor, e eles se separaram. Um grupo de amigos extremamente unidos, com muito afeto entre eles, acontecendo entre eles, mas que se separam após a tragédia, por não saberem lidar com a tragédia, por não saberem lidar com a dor que a tragédia trouxe para cada um deles em diferentes perspectivas. Acho que talvez uma das mensagens centrais também, né, que a Anohana traz, é que evitar os seus problemas, evitar suas emoções negativas não é uma forma de lidar com esses problemas e essas emoções negativas. E aqui a gente tem exemplos claros. Eles não superando o luto, eles não lidando com o luto e vivenciando o luto da maneira devida na infância, eles adotaram vários tipos de comportamentos e problemas gerados disso, e eles também não lidaram com esses problemas que apareceu. O Jinta adotou a exclusão social, tanto pela perda da Mema quanto pela perda de sua mãe. A Anjo se tornou um mais snob, não só com Jinta, mas também se tornou facilmente influenciável pelas pessoas ao seu redor, por uma necessidade de pertencer a determinados grupos, de pertencer a alguma determinada categoria ali dos populares, das pessoas bem sociáveis ali na escola. Então ela acabasse se submetendo a várias coisas e a vários tipos de comportamento que ela não queria, mas a influência do meio de querer pertencer a alguma coisa que ela já pertencia na infância, faz ela tomar essas atitudes que ela não queria. A gente tem a diferença da Tsuruko e o Yukiatsu, que são completamente alheios e indiferentes aos seus amigos do passado, que mesmo eles tendo sentimentos,
afetivos com esses amigos, eles não sabem lidar com isso, eles são extremamente frios até na relação entre cada um deles. A Tsuruko, por exemplo, é muito lógica, é muito fria, é muito, sabe, pragmática, as coisas com ela são muito práticas, e ela acaba se sendo até talvez a pessoa mais fria por também ser a mais observadora. Ela se afasta de situações que podem a comprometer, e ela se afasta não de uma maneira respeitosa, mas é de uma maneira completamente, como eu falei, indiferente dos seus amigos do passado e seus amigos também do presente, né? No caso, que eles não deixaram de ser amigos. E o Kiyatsu, ele é uma bola de remorso, ele não para de remoer todos os problemas que ele tem, e por causa disso, diferente da Tsuru, que é uma pessoa mais pragmática, observadora, por isso ela se afasta, ele se afasta para evitar até mesmo os sentimentos que ele tem, os problemas que ele carrega, né? O remorso que ele carrega, que é muito grande e não para de crescer. A gente também tem um pouco que, de uma forma, ele sempre foi o mais brincalhão do grupo, mas, né, devido a tudo que aconteceu, ele largou a escola e começou a viajar pelo mundo, talvez até fugir da localidade, sair da cidade, viajar o mundo seja uma forma de esquecer aí o que aconteceu e não também lidar com o seu passado, não lidar com seus problemas. Se você não está onde os problemas aconteceram, esses problemas não existem, e é exatamente isso, ele se tornou um viajante, um mochileiro, mas que não tem lugar nenhum, que não pertence a lugar nenhum. E foi a forma também que ele encontrou aí de não lidar com o problema. Pode ser até uma maneira menos tóxica, mas ainda é uma maneira é uma maneira tóxica de se lidar com as coisas do passado, com os problemas que envolvem o passado. E eu acho que, para finalizar, a Nohana nos ensina uma coisa muito importante, que é contar os problemas, dizer o que está acontecendo, dizer quais são suas culpas, quais são seus problemas. E aí é interessante até você levar isso numa terapia, mas essencialmente explanar o que em você não faz bem para as pessoas que são importantes a você é o que faz as situações serem resolvidas. O Popo, por exemplo, ele viu o acidente da Mema e ele leva a culpa porque ele não conseguiu fazer nada. O Yukiatsu também carrega porque ele, de certa maneira, planejou junto com a Anjo falar que o Mema gostou, que a Mema não, que o Jinta gostava da Mema durante o evento que causou o acidente. E, enfim, cada um carrega uma culpa, né? A Tsuru, ela também carrega uma culpa de não ter feito muita coisa, não ter feito nada, e por ela gostar do Yukiatsu, ela acabou que não gostava da Mema, ou tentava não gostar da Mema, mas ela também sentia falta da amiga dela. Então cada um ali, o Jinta também se responsabiliza, né, porque ele chamou a Mema de feia, mas cada um tomou uma atitude infantil, obviamente, mas todo mundo era criança, então obviamente eles tomam atitudes infantis, é o que criança faz. Então a culpabilização que cada um trouxe, o remorso que cada um trouxe só foi resolvido quando eles explanaram, quando eles conversaram, quando eles se entenderam. E explanar, conversar, dialogar é sempre um caminho muito melhor, apesar de aparentemente ser mais difícil e ser mais complicado do que não conversar, porque foi graças à falta de diálogo, foi graças ao remorso e a esconder o que estavam sentindo e acontecendo que eles se separaram, que um grupo que se gostava tanto, que se amava tanto e tinha tanto afeto entre eles, acabou se separando. Então, explanar e dialogar foi o que aconteceu, inclusive para resolver até a própria Mema. O objetivo da Mema era um específico, que era de fazer o Jinta chorar, em um diálogo de flashback da mãe do Jinta, que estava no seu leito de morte, com a Mema. Ela disse que vai fazer o Jinta chorar, porque o Jinta, ele nem sorria, nem chorava, não ficava feliz, não ficava triste, ele era um rapaz super na dele, não demonstrava sentimento nenhum. E isso acontece agora justamente porque, tendo diálogo com seus amigos, resolvendo aquelas situações e explanando seus sentimentos, ele pôde extravasar o que acontecia com ele, o que ele estava sentindo. E isso aliviou, retirou um peso que o Jinta sempre sentiu. Então quando você olha no anime, parece que o Jinta tá sempre pesado, o Jinta tá sempre com alguma culpa, sabe? A culpa pesa muito nele. Então isso resolveu também o problema de cada um, e cada um pôde evoluir a partir disso. O Pepe voltou a estudar, a Anjo e o Jinta acabaram se aproximando mais, a Tsuru e o Yukiatsu também, né, que tinha uma relação ali, a Tsuru acho que eu gostava do Yukiatsu, eles voltaram também, de certa maneira, a se aproximar. Eles já viviam juntos, né, indo pra escola, mas se aproximaram de uma maneira muito mais afetiva, e a Mema pôde desencarnar, a Mema pôde seguir em frente para a vida do além, que era um problema ainda que ela
que aquele grupo ainda não tinha resolvido, né? E é isso, cara. A Anohana é bonito porque ele constrói não só uma história bonita por si, mas também mensagens muito bonitas. Porque mesmo se tratando de uma relação de luto, se tratando de uma relação de dor, essas questões podem ser aplicadas em outros níveis e esferas da sua vida. Então, geralmente quando as pessoas falam, e eu só fico imaginando isso, sabe? Quando as pessoas falam que anime é coisa de criança, anime é uma grande idiotice, quem assiste anime é uma grande idiotice, tá perdendo tempo assistindo desenho. Mas, cara, perde a oportunidade. Eu não fico nem bravo, mas eu fico triste, porque as pessoas perdem a oportunidade de assistir obras tão complexas, com mensagens tão bonitas e com construções muito bonitas também, sabe? Porque não é só a mensagem bonita, mas tem uma construção muito bonita no Hana. E isso é muito legal. E eu me sinto até, de certa maneira, privilegiado por ter tido acesso a esse tipo de obra com esse nível de complexidade muito cedo. Eu assisti a Anohana na minha média dos 12 anos, 12 para 13 anos, e eu não tinha uma noção de complexidade que ele tem, né, que o anime tem, mas eu fui ganhando depois. Eu aprendi algumas coisas assistindo a Anohana e depois aprendi mais ainda quando eu voltei a assistir, mais velho, claro, com mais entendimento. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. O seu engajamento é muito importante para o meu trabalho. Comenta aqui qual foi sua experiência assistindo a Anohana, se você chorou. Eu chorei no último episódio eu fiquei acabado. Comenta aqui o que você achou dessa obra que eu acho linda, magnífica, perfeita, merece uma série aí em alguma plataforma de streaming. É isso, vou ficando por aqui e até a próxima.